Boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos os meus amados irmãos em Cristo Jesus. Passando aqui mais uma vez, primeiramente agradecer a Deus, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez trazendo uma palavra de Deus para o meu e para o teu coração nesta noite, que se encontra no no Evangelho de Marcos, capítulo 13. Amém? Verso 32 até o 36. Louvado seja o nome do Senhor. Quero aqui desde já agradecer a oportunidade de Deus me permitir chegar mais uma vez aqui para trazer essa mensagem para o teu coração. A palavra vai nos ensinar que em todo tempo nós temos que estar apercebido, porque o tempo já está findando. Amém? E que nós possamos aproveitar o nosso tempo, Que nós possamos aproveitar o tempo em conhecimento, em aprendizado, porque a partir do momento que eu entro aqui e deixo uma mensagem para você, certamente o Senhor também fala comigo, amém? E assim eu também me alimento, assim como eu dou alimento para vocês, que esse alimento quem dá não vem, quem dá primeiramente é Deus a mim, para que eu transmita a você. E isso é bom, que nós possamos compartilhar tudo aquilo que Deus colocar no nosso coração com nossos irmãos, amém? E aqui o Senhor nessa noite me deu aqui em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 13, a partir do verso 32, que tem como o seu título Sermão Profético, continua a respeito de quê? Da vigilância. Porque nós estamos vivendo um tempo, irmão, onde nós temos que estar vigilante em todo o tempo, porque as coisas a gente já está vendo acontecer nessa terra, amém? Então a mensagem ela vai falar o seguinte, Jesus falando, ele vai dizer para os seus discípulos, para mim, para você, para aqueles que têm ouvido, para ouvir a palavra do Senhor, para ouvir o que o Espírito Santo diz à igreja, porque eu e você somos igreja, Então que nós possamos ouvir com o ouvido dos nossos ouvidos, amém? Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz, mas daquele dia e hora ninguém sabe, senão os anjos que estão no céu, nem o Filho do homem, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. E como se um homem, partindo para fora da terra, deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, e a cada um uma obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa. Se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Porque vindo de improviso, não vos ache dormindo, e as coisas que vos digo-as todos, vigiai. Aqui eu vou entender, irmão, nesse último verso do capítulo 13, dizendo o seguinte, no versículo 37, e as coisas que vos digo, que em Jesus, digo-as a todos, vigiai. Porque nós vamos entender, irmão, que Deus ele não faz acepção de pessoas. E a palavra vai nos dizer que Deus ele é Deus de toda gente. E ele diz que ele não se alegra, não se agrada da morte de um ímpio. Mas o desejo de Deus é que todos nós sejamos salvos. Amém? E a palavra do Senhor hoje vai falar a respeito da vigilância. E o que significa vigilância? Significa também o tempo. Que nós possamos vigiar no tempo, aproveitar o tempo, entender o que devemos fazer com o nosso tempo. Que tempo é esse? O tempo que Deus nos deu. Amém? E esse tempo que nós estamos vivendo hoje é um tempo que eu e você precisamos estar o quê? Apercebido do que está acontecendo em volta. Estarmos apercebidos do que o Senhor está falando à sua noiva, à sua igreja. Amém? E ele está dizendo aqui, mas daquele dia e hora ninguém sabe,
nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão quem? O Pai. Só Deus sabe o dia e a hora que ele voltará para buscar a sua noiva. Porque ele é o noivo, tanto quanto a noiva está ansiosa para se casar, o noivo também para receber a sua noiva em casamento. Porque a noiva é a igreja e o noivo é Jesus. E ele virá buscar a sua noiva. E a sua noiva está esperando o seu amado. Amém? E que nós possamos estar como? Ataviadas, arrumadas, preparadas para ouvir a voz do noivo dizendo: eis que o noivo vem. E que nós possamos estar pronto para irmos com o noivo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai dizer: olhai, vigiai e orai. Olha em sua volta. Vê os acontecimentos, vê as notícias que estão vindo a teu ouvido de fora, de perto, de longe. Olha o que está acontecendo na humanidade, olha o que está acontecendo na terra, olha o que a natureza está falando. Porque o Senhor nos ensina a observar as coisas, olhar para as coisas que está acontecendo. Porque a partir do momento que eu olho e vejo o que está acontecendo, eu começo a entender que é o Senhor dizendo: eis que estou voltando. O Senhor já está às portas, o Senhor já está pronto para vir buscar a sua noiva. Amém? E ele vai dizer: olhai. Isso aqui é uma advertência, é um alerta que o próprio Jesus está nos dando. Amém? Olha quanto tempo ele falou essas coisas. E até hoje o Senhor está dando tempo para o seu povo. E ele vai dizer: vigiai e orai. Olhai, vigiai e orai. Eu tenho que olhar, observar, para ver, para entender. E depois ele vai dizer: agora vigiem. Vigia no que está acontecendo, vigia no que você está vendo, vigia porque as coisas estão se cumprindo. Olha e vigia para você não cair, para você não se desviar, para você não ficar dormindo. Ele vai dizer: e orai, porque a oração ela vai te manter de pé. A oração vai te fazer aumentar o teu desejo, o teu anseio pela volta de Jesus. Porque enquanto você ora, você começa a ter fé, você começa a se libertar, você começa a ver o seu eu para mudar. Eu preciso me libertar, eu preciso mudar, eu não posso vacilar, eu não posso deixar a cruz, eu não posso abandonar Jesus. A gente, quando começa a entender que não é o outro, mas sim o eu que precisa mudar. Porque eu preciso ser aquilo que eu quero que alguém seja. E se eu quero ser boa, eu preciso ser. Eu preciso ser o que eu quero que a noiva do Cordeiro seja. Se eu quero ser uma pessoa a qual esteja preparada para quando o seu noivo vir, eu preciso ser essa pessoa para que eu possa ver a igreja se tornando. Porque nós não podemos viver dizendo que o irmão tem que mudar, que o fulano tem que ser diferente. Não, sou eu. Porque enquanto a minha lamparina está apagada, enquanto eu não entender que eu tenho que acender a minha lamparina e colocar ela no velador para que ela me mostre a minha sujeira, para que ela me mostre o meu erro, eu não tenho como obter mudança. Então eu tenho que entender que esse tempo é o tempo de que eu preciso mudar, de que eu preciso entender, que eu preciso abrir mão de algumas coisas para me tornar uma noiva imaculada, uma noiva ataviada. Então tem coisas que eu preciso mudar nesse tempo.
Por isso que nós temos que estar em contínua vigilância e oração, e olhando o que está acontecendo em volta. Porque a palavra do Senhor vai dizer que a vinda do Senhor Jesus será como no tempo, na época de quem? De Noé. Noé recebeu do Senhor algo que ele precisava executar. Independente do que iriam pensar a respeito de Noé. Ele não podia, naquele tempo, dar ouvido ao povo, à humanidade. Ele precisou dar ouvido ao que o Senhor falou para ele fazer. E o que o Senhor pediu para ele fazer? Uma arca. Em um tempo que não chovia. Isso nada mais seria o que loucura à vista humana. Porque o que me levaria fazer uma embarcação de tamanho porte num tempo que nem chovia? A terra, ela se regava dos orvalho que caía, ele vinha de baixo para cima. Como se diz, naquela época não havia chuva, então para o povo isso era loucura, porque ele começou a falar que vinha um dilúvio, e a gente começa a imaginar, como um dilúvio se nem chove? Se não está nem chovendo, como é que vai haver um dilúvio, gente? Porque quando Deus começa a mostrar algo no mundo espiritual para alguém que ele escolhe, ele faz a gente agir de uma tal forma, de uma tal maneira, que para o mundo isso é loucura. E quem disse que as coisas de Deus é comum? Não é. Tudo que Deus faz, tudo que Ele dá ordem para ser cumprida, ela vai mudar como é que se diz? Os pensamentos, ela vai começar a causar desconforto. Por quê? Porque tem que ter uma mudança. E toda mudança gera um desconforto. Amém? E ele vai dizer que a vinda de Jesus pela segunda vez na terra vai ser como na época de Noé. O dia, a hora, só Deus sabe. E Deus deu a ordem para Noé, faz a arca, faça. E deu as estruturas, e deu as diretrizes todas para ele fazer aquela arca. Porque Deus olhou para a terra e viu Noé. E ele achou graça aos seus olhos. Porque Deus olhou para a terra e se entristeceu com a sua criação. Porque o povo estava, o cheiro estava insuportável nas narinas do Senhor. E nós estamos vivendo um tempo, irmão, que não está diferente. Não está diferente. Estamos vivendo um tempo que, de fato, há de se comparar com a época de Noé. Porque ele disse que seria o tempo onde uns casavam, outros se dariam em casamento. Então, quer dizer, vai ser tudo nos dias normais. Você vai viver, você vai ter sonhos, você vai ter projeto. Porém, Noé, o seu martelo tem que continuar batendo. Porque essa embarcação precisa ficar pronta. Então, eu e você estamos aqui nesse tempo como Noé. Continuamos batendo com o nosso martelo na mesma tecla, dizendo: eis que o noivo vem, e Jesus estás à porta. Olhai, olhai, vigiai e orai, porque o noivo vem aí. Ora, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E nós precisamos entender que esse tempo que nós estamos vivendo, tempo difícil que foi advertido e alertado por Paulo, que no fins dos tempos, nos finais dos tempos, estamos vivendo. Um tempo onde muitas pessoas estão com muitas e sérias dificuldades. Tem pessoas doentes dentro da igreja. Tem pessoas que foram magoadas por homens e estão dentro da igreja. E entenda que a igreja também é lugar de sarar pessoas. Ah, mas eu fui ferida. Mas um homem te feriu, outro homem vai te sarar. Jesus é um homem que vai te sarar.
Porque um homem pode ter te ferido, mas outro vai te curar. Porque pessoas curadas cura pessoas. E nós precisamos entender que nós estamos nesse tempo de dificuldade, de lidar com as pessoas devido aos problemas que muito têm. Pessoas que estão magoadas, deprimidas, dentro, não é fora, é dentro da igreja. E essas pessoas precisam de cuidado, precisam ser tratada. E por isso o Senhor diz que nós temos que olhar, olhe na tua volta, vê a necessidade do teu irmão, vê o que ele precisa, ajuda. Utiliza esse tempo dessa necessidade desse irmão para você ser útil a ele, a alguma coisa, a alguém. Nós temos que aprender a priorizar o nosso tempo e saber fazer uso dele para fazer o bem ao próximo. Porque olhar em volta não é você ver o outro morrendo e permitir que ele morra sem você estender a mão. Amém? Porque ele vai dizer que porque não sabeis quando chegará o tempo quê? Que o Senhor da terra, o Senhor da casa, o Senhor da seara, o Senhor Jesus voltará. Mas, porém, que quando esse tempo, ele diz, e como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos e a cada um a sua obra e mandasse ao porteiro que o que vigiasse, porque o tempo que ele iria retornar, ele não avisou, mas ele diz, você vigia. Você vigia. Porque eu posso vir a qualquer hora e eu não quero ninguém dormindo. Por quê? Porque ele ali fez uma administração na sua casa antes de sair. Ele está dizendo que esse senhor da casa, ele chama seu servo e para cada um ele dá uma responsabilidade. E ele quer que esses servos ponham em prática aquilo que ele deixou para eles fazerem. E que quando ele voltar, ele não quer achar ninguém dormindo e a obra parada. E por isso o porteiro teria que vigiar, para manter os seus servos em ativa, em alerta. E nós somos os porteiros pregadores. Nós, cristãos, somos os porteiros a qual o Senhor deu a ordem. Vigiai. Porque, irmão, eu e você estamos como porteiro e como Noé nessa terra. Martelo na mão, porque a obra não pode parar. Se Noé desse ouvido às falações, às conversações, talvez até dentro de casa, é loucura fazer isso, não chove, para que fazer essas coisas? As pessoas vão ficar encarnando de você, vão falar coisas ruins de você, que você tá louco, irmão, não interessa o que o homem vai pensar a teu respeito. O Senhor disse que vale mais o que Deus pensa ao nosso respeito. E se é ordem dada por Deus, cumpra ela. Ainda que assim você contrarie o homem. Porque mais vale nós agradar a Deus do que o homem. Precisamos tratar, cuidar do ser chamado homem, sim, porque são almas que carecem, que precisam desse acolhimento. Só que eu e você temos que entender, entre agradar o homem ou a Deus, servir o homem ou a Deus, me importa agradar o Senhor. Pedro também falou, me importa agradar o Senhor. E que nós tenhamos essa convicção que mais vale executar uma ordem de Deus do que obedecer o homem. Às vezes isso vai nos custar algumas coisas, sim. A nossa liberdade, talvez. A nossa vida, quem sabe. Mas o Evangelho vai dizer que aquele que serve a Jesus está disposto e sujeito à morte todo dia. Isso já foi nos avisado no início de todas as coisas. Jesus avisou a igreja que nós estávamos sujeitos à morte todo dia, não por causa de nós, mas por a quem nós servimos, que é Jesus.
Mas também a palavra vai dizer, mas o que vai me afastar de Jesus? O que me afastaria de Deus? A perseguição, as calúnias, as afrontas, a doença, a fome, a peste, as prisões, o que há por vir? O que vai me afastar de Deus? O que me valeria confessar Jesus como meu suficiente Salvador, meu único e suficiente Salvador, se lá na frente, às vezes, a tristeza ou a morte de alguém me faz afastar da presença? Às vezes, por ter sido rejeitada por alguém, me afaste da presença. Nós temos que entender que quem morreu na cruz foi Jesus. Amém? Então, como porteiro, eu e você temos que ser vigilantes. Porque ele diz que vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa. Se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Porque ele diz também aqui, para que vindo de improviso, porque Jesus ele pode improvisar sua vinda, porque ele pode acelerar o tempo, porque ele pode vir de improviso devido ao que está acontecendo na terra, porque ele pode abreviar os tempos, irmão. Pelos santos ele pode fazer isso, porque ele não vai perder a sua noiva. E se necessário for ele abreviar os tempos para ter a sua noiva com ele, Deus ele tem essa autoridade. Ninguém pode impedir o Senhor de aumentar ou diminuir o tempo. Ele tem um controle de tudo. Ele pode permanecer por mais 100, 200 anos na terra, intacta. Mas como ele pode, hoje ou amanhã, ceifá-los todos. Arrancar a sua noiva da terra e acabar com tudo. Porque ele está com tudo no controle de suas mãos. Basta uma palavra do Senhor e ele faz qualquer coisa. E ele vai dizer que, vindo de improviso, não vos acheis o quê? Dormindo. Porque ele diz que aquele que põe a mão no arado não olhe para trás. E se está fazendo a obra, não faça relaxadamente. Então, que eu e você tenhamos o cuidado de levar a mensagem, de viver uma vida em santificação, de buscar a presença em contínuo, todo dia, ler, orar, se santificar, se separar para o Senhor. Nós precisamos aprender cada dia mais dele. E as coisas que eu vos digo, olha a palavra de Jesus, digo-vos, digo-as a todos, vigiai. E as coisas que eu vos digo-as a todos, vigiai. Irmão, quando o Senhor diz que é a todos da terra, é todo mundo, nós precisamos nos despertar, meus amados irmãos. Porque o Senhor, ele diz que passará o céu e a terra, mas a palavra dele não vai passar. E é inevitável Jesus retornar. É inevitável isso. Ele vai voltar. Quer queira o homem ou não, ele vai voltar. Então, que eu e você possamos entender que há uma necessidade de que eu e você estejamos o quê? Vigilante. Amém? Porque eu e você precisamos aproveitar o nosso tempo. Nós temos que fazer uso desse tempo. Em Eclesiástico 3, a palavra do Senhor vai dizer que há tempo para todas as coisas. Há tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Então, que nós possamos entender que esse tempo que vivemos hoje é tempo de vigilância, é tempo de busca, é tempo que eu e você temos para construir a nossa arca. Amém?
E quando Noé constrói a arca, Deus dá uma ordem a Noé, mais uma vez. Ele vai dizer agora, pega a sua família e entra para a arca. E depois que Noé põe todos os animais e entra com a sua família, a palavra é bem clara, que Deus fechou a arca por fora. Eu entendo que a porta da graça está aberta. E o povo está à porta gritando, entra na arca, que Jesus está voltando. Só que vai ter um momento que esta porta da graça se fecha. E ninguém mais vai poder entrar. E quem estiver dentro não vai poder abrir. Então, irmão, não basta eu ser boa nessa terra. Eu preciso confessar Jesus como meu suficiente Salvador. Porque ele diz, aquele que confessar o Filho diante dos homens, eu vos confessarei também diante de meu Pai. Jesus fala isso para os seus discípulos. Mas, porém, aqueles que não confessar, eu também, da mesma forma, os negarei diante do meu Pai. Jesus, ele é o canal que nos leva, nos conduz a Deus. Amém? E que nessa noite você entenda que o tempo que eu e você estamos vivendo é um tempo de vigilância. Irmão, a qualquer momento, a trombeta vai soar. A qualquer momento, Jesus voltará. Amém? Essa mensagem de hoje é uma mensagem de despertamento para a noiva. É uma mensagem onde o Senhor nos chama para um despertar. Desperta tu que dorme. Aproveita o tempo que o Senhor está te dando. Porque o tempo de arrependimento é agora. E o tempo de mudança também. Amém? Que o Senhor nosso Deus, nessa noite, possa ir ao encontro da tua casa, da tua família, dos teus familiares, da tua parentela, dando assim livramento, despertando os seus, despertando a nós nos dias que estamos vivendo. E que nós entendemos que nós precisamos todo dia pedir, Senhor, perdoa os nossos pecados, por obras, por pensamentos, por palavras e gestos. Pai, nos santifica na tua verdade, a tua palavra, ela é a verdade. Pai, guarda-nos de todo mal, nos livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Nos guarda, Senhor, debaixo das tuas asas. Dá livramento a teus filhos, Senhor, nos dias que vivemos. Guarda cada um desses que estão hoje ouvindo aqui, Senhor, essa palavra e essa oração. Senhor, que o Senhor dá livramento, que o Senhor guarda, que o Senhor, meu Pai, envie a provisão dos necessitados. Liberta os cativos. Aqueles que se encontram, meu Pai, hoje, que outrora te servia, outrora estava na tua casa. E hoje se encontra, meu Pai, numa decadência, num ato que nós possamos olhar e dizer assim, vive num mundo deprimente. Está vivendo uma vida de miséria. Mas nessa noite nós o repreendemos, esse espírito depressivo, esse espírito que tem atuado na vida de muitos, Senhor, para matar. Mas nessa noite, em nome de Jesus, nós damos uma ordem. Todo espírito da maldade, toda palavra lançada sobre a vida daqueles que outrora te serviam e hoje estão servindo de tapete para Satanás, Pai. Seja repreendido e quebra toda essa maldição. Liberta, cura e salva esse povo. Porque nós sabemos, meu Pai, que tem coisas que só o Senhor pode intervir e resolver. A nossa parte é pregar e orar, mas o Senhor é quem liberta, cura e salva. E nessa noite eu creio que o Senhor está indo ao encontro de almas, meu Pai, que estão perecendo e que precisam urgentemente de um socorro teu. A tua palavra diz aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará.
O Senhor diz que o Senhor está conosco, que o teu cajado, ele nos consola. Que o Senhor tem autoridade e poder para transformar a vida. Então nos guarda, nos consola, em nome de Jesus. Liberta, cura e salva, meu Pai, as almas oprimidas, aquelas pessoas que se encontram nesse momento angustiadas, sem saber o que fazer, o que falar, Senhor. Porque não tem mais ninguém que suporta ouvir ou coisa parecida, Pai. Entra como auxiliador, como socorro dessa pessoa nesta noite. Dá graça sobre esta vida. Dá alegria sobre este coração. Desça a tua libertação sobre este lar. Manifesta o teu espírito no meio dessa parentela, dessa família, Senhor. E ouve a oração da esposa pela libertação do esposo. Ouve a oração da mãe pela libertação do filho. Ouve a oração do filho pela libertação dos pais, dos jovens, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, a tua igreja na terra, os teus ministros que o Senhor levantou nessa terra, e dá vitória, em nome de Jesus. Graça e paz, e que o Senhor te conceda a vitória, em nome de Jesus. Fiquem todos na paz.